Oi pessoal, agora os exercícios, certo? Marquei alguns que são interessantes para a gente ver, certo? Veja, esse 10 aqui fala em descrever o experimento de Rutherford, é simplesmente repetir o que eu falei, certo? Não vou botar uma questão dessa para você escrever uma redação de 20 linhas, certo? Então vamos direto para o que interessa. Leia os dados e hipóteses levantadas por Rutherford em seu experimento com a lâmina de ouro. Um fato, os dados experimentais, um fato. A maioria das partículas, 99%, atravessa a lâmina de ouro sem sofrer desvios. A gente viu isso. Grandes desvios foram observados apenas em 1% das partículas. Apenas uma em cada 10 mil partículas se chocava com a lâmina e voltava. Né? Aqui deu números a coisas que eu expliquei qualitativamente. Certo? Hipóteses. Ah, sim, entendi. Partículas passavam muito próximo ao núcleo. Isso explica o quê? Sabe o que aqui se explica? Eu falei para vocês. Modelo de Rutherford. Um feixe aqui de partículas positivas, uma lâmina de ouro e desvios. 99% passa, 99%. E o 99%, bem exagerado. Algumas, quase 1%. Vou escrever quase 1%. Que já na soma vai dar quase 100%, né? Desvia. E esse quase aqui é justamente uma diferença de uma parte em 10 mil, que a questão fala. Que é muito pequena que volta. Né? Por que alguma coisa bate e volta? Né? Porque ela bate no núcleo e volta. Mas a letra A diz assim. A letra A diz: as partículas passavam muito próximas, as partículas passavam muito próximas ao núcleo. Se elas passavam próximo ao núcleo, elas não batem. Elas foram daqui, passaram para o outro lado. Só que elas foram desviadas, certo? Então a letra a resposta da letra A é o resultado experimental 2, certo? E qual é o resultado experimental 2? É o de que grandes desvios foram observados em apenas 1% da partícula. Né? Quer dizer, por que grandes desvios foram observados em apenas 1% da partícula? Porque as partículas, apenas 1% delas passavam, ou quase 1%, como eu escrevi, passavam próximos ao núcleo. Porque quando a partícula passa próxima ao núcleo, uma partícula positiva aqui e uma partícula positiva vindo aqui, se ela batesse no núcleo, ela voltava. Se ela passasse muito longe do núcleo, ela passava direto. Mas quando ela vai chegando aqui perto, o núcleo faz força elétrica nela. Porque eles se repelem em cargas opostas. Aí desvia, né? Não sei se eu falei para vocês. Cargas diferentes se atraem. Cargas opostas se atraem, como se diz, né? Os opostos se atraem. E cargas diferentes se repelem. Né? Positivo atrai negativo. Negativo atrai positivo. Mas positivo repele positivo e negativo repele negativo. Certo? Letra B. A letra B quer explicar o quê? Isso ocorria devido à colisão das partículas com o núcleo atômico. Que eu falei, ó, as que batem e voltam são as que tocam no núcleo e voltam. São as que tem uma parte em 10 mil. Né? Uma parte em 10 mil é muito menos de 1%. Certo? Quer dizer que o núcleo é muito pequenininho. Essa foi a conclusão de Rutherford. Ó, existe um núcleo positivo sim, duro, tal, maciço. Opa, desculpa. Duro, maciço, que é difícil tirar do lugar, mas ele é ridiculamente pequeno comparado ao resto do átomo. Como eu falei em sala de aula para o pessoal. Se o átomo fosse um estádio,
de futebol, o núcleo seria a bola no centro. É muito espaço vazio para passar feixe de coisa, certo? É uma parte em 10 mil mesmo para poder acertar o centrinho lá onde está o núcleo positivo. Certo? Então a letra B vai explicar o resultado experimental número 3, né? Que é 3i. Apenas 1 em cada 10 mil partículas se chocava com a lâmina e voltava, né? Por causa da colisão das partículas com o núcleo atômico. Então A corresponde a 3. E o C corresponde a... Só sobra o 1, né? Mas por que? A gente vai explicar. A maioria das partículas atravessava a lâmina de ouro sem sofrer desvios. Aí a letra C. As partículas atravessavam a eletrosfera constituída predominantemente de espaços vazios, né? Até a palavra denuncia, né? Então, C vai 1. Marquei aqui. A equivale a 2, B equivale a... A explica 2, B explica 3 e C explica 1. Certo? Corrija as inadequações conceituais da seguinte asserção. Olha que palavra, só para enrolar, gente. Asserção. Asserção é uma afirmação, certo? É alguém dizer alguma coisa para você, afirmar alguma coisa. A massa dos prótons é igual à dos nêutrons. Perfeito. É verdade. Ou melhor, é quase igual, né? Então não está perfeita essa afirmação, não. Comecei falando errado. A massa dos prótons é quase igual à dos nêutrons. E ele está dizendo que os elétrons não possuem massa. Também não é uma coisa exata. É uma inadequação. Os elétrons quase não possuem massa, mas possuem. Certo? 15. Dentre as partículas subatômicas propostas por Rutherford, qual delas identifica o átomo de determinado elemento e o diferencia dos demais? O que é que diz que um elemento, que o átomo é do elemento? O que é que diz que um átomo de hidrogênio é de hidrogênio? O de oxigênio é de oxigênio? O de ferro é de ferro? O de alumínio é de alumínio? É o número de prótons, né? Também conhecido por número atômico, Z, certo? Isso aqui é igual ao número de prótons. Escrever com esses lápis que não apaga, né? Bom, questão 19. De modo simplificado, pode-se dizer que o modelo atômico prevê 3 partículas, prótons, nêutrons e elétrons, as quais não estão distribuídas ao acaso. Essas partículas interagem entre si e essa interação produz o conjunto organizado denominado átomo. Só enrolação, né? Das afirmações a seguir, quais são verdadeiras em relação ao átomo? Corrija as alternativas falsas, certo? Prótons e nêutrons são encontrados no núcleo. Correto. Que é a parte do átomo que apresenta carga elétrica positiva. Correto. E na qual se concentra praticamente toda a sua massa. Correto. Não é toda, mas é praticamente toda, né? Suficiente para a gente considerar que é toda. Então a letra A está corretíssima. Letra B. O átomo eletricamente neutro possui o mesmo número de elétrons e de prótons. Correto. Se o número de elétrons for maior, torna-se um ânion, ou seja, um íon negativo. Se esse número for menor, tem-se um cátion, um íon positivo. Corretíssimo. Letra C. O número atômico Z informa o número de prótons do átomo. Acabei de dizer isso. Correto. D. O núcleo de qualquer átomo sempre conta com o mesmo número de prótons e nêutrons. É errado. Não é obrigado a ser prótons e nêutrons iguais. Nem prótons e elétrons. Prótons e elétrons só são iguais se o átomo for neutro. E prótons e nêutrons, eles costumam ser parecidos. Às vezes tem 30 prótons, 32 nêutrons, né? Fica pertinho ali. É difícil ter um próton e 42 nêutrons. Isso aí é mais difícil. Mas eles geralmente são próximos. Agora, você dizer que é sempre o mesmo número,
Tá erradíssimo. Letra D, falsa. Errada e a gente justificou. Certo? Tá bom, vamos agora para outra.